Bem, esse vídeo é para falar um pouco sobre a minha experiência, ou pouca experiência que eu tenho em relação a um tema recorrente que eu vejo sobre a questão de feedback das instituições. Em relação ao quê? A eventuais testes que são aplicados aí para que você seja, então, professor conteudista ou que você atue no EAD. Normalmente, então, vamos falar do mundo antigo que existia e desse mundo atual. As instituições não tinham antigamente esse teste que agora elas costumam, vamos falar agora desse de ano de 2020, ou sei lá, 2019, que eu acho que começaram a aplicar esses testes. O que que eu fiz poucas as vezes que eu acabei fazendo? Sempre quando eu estou falando aí com vocês, eu estou falando das minhas experiências, né? Por isso que às vezes as pessoas podem discordar. Falei, elas são livres, perdão, né, para discordar. Então, porque eu sempre estou compartilhando muito do que eu vi e, claro, muito das minhas experiências, até porque eu não tenho muito contato com outros conteudistas, outros professores que atuam no EAD. Eu fiz alguns testes de vídeo, normalmente testes de vídeo. Porém, hoje eu noto que cada vez mais as instituições elas vêm exigindo testes escritos. E até certo ponto vejo que esses testes são praticamente um capítulo de material, ou né, um material inteiro escrito, com questões, incluindo o vídeo. A gente acaba gravando vídeo de casa, ou o que eu fiz, às vezes que eu fui submetida às instituições, óbvio, na minha cidade, e eu acabava gravando, não, já fazia até parte do próprio pacote da aula que eu ia fazer esse material. Então, ia lá só para ver se eu me ajustava, e eu já. Claro, não a primeira vez, né, das gravações que eu fiz. Só ia lá, conhecia o estúdio, conhecia o pessoal, então isso já fazia meio que parte do programa de gravação. Porém, hoje o que eu tenho notado, que boa parte das instituições tem colocado meio que um teste. Não sei, aí é só as instituições que podem responder, até porque na contramão desses testes eu vejo também que a remuneração e a resposta para esses testes, ou seja, o feedback para esses testes, é praticamente nulo. A remuneração que eu falo tem diminuído, claro, porque tem muito mais gente para fazer esses materiais. Óbvio, a gente está em tempos difíceis, tempos de pandemia e também cada vez mais gente atuando aí como professor conteudista e professor de uma forma geral, e também então, muita instituição atuando aí no ensino superior e no ensino superior dessa forma, né? No trabalho EAD, trabalho online, como vocês quiserem chamar. Então, essas questões, né? Por que que esses testes, então, ocorrem e aí não tem o feedback? Não sei. Só as instituições de ensino para responder isso. De novo, voltando para minha experiência, eu praticamente eu não tenho esses testes, nunca vi, porém vejo relatos das pessoas que fizeram e não tiveram feedback. Não sei o que eles poderiam dar de feedback, porque justamente você faz um material e aí vão te dizer, teu material é ruim, teu material não tá legal, o que que você poderia melhorar, porque é difícil você avaliar um professor nessas situações. E os testes que eu fiz sempre eram testes de vídeo, e já estavam inseridos dentro do próprio pacote de gravação. Só me diziam, talvez você tenha que falar um pouco mais espaçadamente, porque eu falo rápido mesmo. Já tentei me controlar, não consigo. Às vezes eu dou uma controlada quando eu lembro, então vocês vão sempre me ver falar bastante rápido. E é claro, né, com o decorrer dos anos eu fui tentando diminuir um pouco, né, a velocidade com que eu falava. Alguns vícios que também ainda tenho, mas isso a gente vai. Às vezes lembra, às vezes não lembra de controlar suas questões de vício de linguagem.
esses testes escritos, não sei. E com relação ao feedback, vejo as pessoas reclamando, mas não vejo nenhum retorno e também não vejo a remuneração aumentando. Ao contrário, vejo ela diminuindo. Então é só uma crítica, uma reflexão que eu vejo que isso está sendo inserido lentamente, ou talvez aí cada vez mais a gente tem visto essas iniciativas. Eu digo lentamente, mas não sei porque comigo não aconteceu dentro da educação à distância. Entretanto, não temos um retorno desses testes e também não temos um retorno da remuneração quando somos submetidos a esses testes.